limpa o nosso espírito, Pai. Aramanás, limpa o nosso coração. Que sejamos terra boa esta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos, amém? Amém. Mais uma vez estou aqui, né? Para adorar o nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema, né? Sobre perdão. Aleluia, glória a Deus. Você está livre para glorificar o nome do Senhor. Vocês estão muito quietinhos hoje. Estão com frio? Peço para o Espírito Santo vir aquecer vocês nessa noite. Eu quero dizer para você que na casa do Senhor você tem que sentir a vontade. Eu sempre digo, quem faz o ambiente somos nós. Quem faz o ambiente é você, meu amado e minha amada. Então nessa noite nós vamos falar de perdão. Porque se o nosso coração ele está triste e magoado, nós não conseguimos fazer um ambiente, nós não conseguimos deixar o fluir de Deus vir sobre as nossas vidas. Aí o mover de Deus muitas vezes não acontece, porque o nosso coração está magoado, o nosso coração está pensando em outra coisa, mas não está pensando aqui naquilo que você veio buscar, naquilo que você veio glorificar. Amém? Antes de nós começarmos, antes de ler a palavra do Senhor, eu vou fazer uma oração. E você faça junto comigo. Faça uma entrega nessa noite. Que você nessa noite, você possa sentir a presença dEle, como você tem sentido todas as vezes quando você entra na casa do Pai. Porque nós vemos na casa do Pai para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E ser tocados por eles. E ser sarados, ser curados. Quando estamos doentes espiritualmente. Ou quando estamos doentes fisicamente. Senhor Jesus, ó Pai, nessa noite, ó Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva, Senhor, que está aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, ó Deus. Que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo nessa noite, ó Pai. Quebra as correntes, quebra as cadeias nessa noite, toda obra do inferno que caia por terra em nome de Jesus. Toda obra do mal que sai em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, agora começa a quebrar, Senhor Jesus, todas as amarras de Satanás, tudo aquilo que tem amarrado, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua igreja seja livre nessa noite, para Te adorar, para Te buscar, para engrandecer o Teu nome, Pai. Quebra, Senhor, todos os grilhões, Pai, nessa noite. É uma noite de cura, de libertação, de perdão, ó Pai. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, reinar sobre os corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que as cadeias sejam rompidas, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, uma unção de revelação sobre este altar da Sua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um que aqui está, ó Pai, que possa estar com o coração aberto para Te ouvir, Senhor, e aceitar aquilo que o Senhor tem para cada um, ó Deus. Ser ouvinte, mas entrar e purificar o coração, ó Deus. Que a Tua igreja nessa noite possa ouvir, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra lá em Mateus 18, nós vamos ler o verso 21 e o 22. Aleluia. Eu posso não ouvir muitos glória a Deus hoje, porque nós vamos falar sobre perdão, né? E perdão mexe com a gente, não é verdade? Aleluia. Todos acharam? Mateus 18, 21, 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se-lhe e perguntou ao Senhor: Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Amém?
Pode se assentar na presença do Senhor. Então, o tema hoje é sobre perdão, né? Nós precisamos aprender a perdoar aquele que nos fere, aquele que nos magoa. E muitas vezes é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil muitas vezes perdoarmos, né? Perdoar. Vamos seguir para fora. Vocês me ouvem bem. Perdoar, né? As pessoas que nos magoam, né? Alô, som. Sim. Perdoar aqueles que nos magoam muitas vezes. Porque quando somos feridos, né? Alguém faz algo para nós, assim, naquele momento, é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas, amados, nós precisamos entender que o perdão é necessário. E eu anotei algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês, quando eu estava preparando essa mensagem. Todos nós cometemos erros. Ninguém está livre de cometer erros. Eu cometo, você também, mas nós temos que pedir perdão. Aprender a pedir perdão, a ser humilde na presença do Senhor, não ser orgulhosos. Muitas vezes o orgulho não deixa nós pedir perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma escolha. Então perdão não é um sentimento. Eu escolho perdoar o meu irmão que me magoou, eu escolho perdoar o meu irmão que me feriu. Então é uma escolha, eu preciso escolher. Perdão não é fruto de emoção, não é emoção, perdão, mas sim a razão. Mesmo o sentimento não estiver, a razão prevalece. Pela ordem de Jesus, nós precisamos aprender a perdoar. Sabe, amados, na casa do Senhor, existem muitas pessoas magoadas, pessoas entristecidas, pessoas doentes que precisam ser sarados espiritualmente. Elas vêm para a igreja, mas o coração está magoado, não consegue perdoar o irmão que talvez falou uma palavra. É por isso que muitas vezes não flui na casa de Deus, o seu ministério, essas coisas. Eu sei que é uma palavra dura, mas é aquilo que o Senhor quer nessa noite. Nós devemos vir para a casa do Senhor, mesmo que nós magoamos, que sentimos magoado, que alguém nos feriu com palavras, porque muitas vezes, amados, não é o bater, é uma palavra que fala, que muitas vezes fere o profundo da alma e nós não conseguimos perdoar. Estamos na casa do Senhor, estamos fazendo algo para Deus, mas não perdoamos o nosso irmão, e precisa ser liberado esse perdão. Nós que somos cristãos, precisamos entender que precisamos aprender a perdoar. Perdão fingido não é perdão. Muitas vezes a pessoa perdoa fingindo que perdoou. Fala da boca para fora, só da boca para fora, só para agradar uma situação. Isso é perdão fingido. Quem perdoa não fica lembrando com seu coração doente. Se eu perdoo, eu não fico lembrando aquilo que aconteceu com dores, chorando talvez, aquilo me corrói quando eu lembro. Se eu lembrar, aquilo não vai me fazer mal. Sabe, quando eu perdoo, não é esquecer da situação que a pessoa fez para você. Eu não estou dizendo que você vai ter que esquecer, mas você não vai ter que lembrar. Você vai lembrar da situação, mas não com dores, porque Deus já te curou, porque você já tinha liberado o perdão. Então, quando nós perdoamos, nós lembramos o que passou, mas não com dores, não com tristeza, não com rancores, porque você já pediu perdão, Jesus veio e limpou. Então, isso é perdoar de coração, não é fingir. Quem finge só fala da boca para fora. Perdoar não nos faz esquecer a lembrança, mas a lembrança perdoada não causa dores, como eu disse. Aleluia. Se você sempre, amado, meu amado, aponta o dedo, não houve perdão. O que eu quero dizer aqui? Muitas vezes falamos que perdoamos,
Mas daí vem e acusa. Ah, não, mas lembra daquele dia, e continua apontando o erro, aquilo que aconteceu, que foi isso. Mas meu irmão fez aquilo comigo. Isso não é perdão. Isso não foi, você não perdoou. Você não liberou o perdão para o teu irmão, porque você está lembrando e acusando com dores, acusando o que ele te fez. Não podemos lembrar. Quando nós perdoamos, nós temos que jogar no mar do esquecimento. E quando lembrar, é melhor nem lembrar, na verdade. Mas quando lembrar, não apontar o dedo novamente. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que arrasta no fundo do mar. A falta de perdão faz você ficar amarrado. Às vezes a pessoa, você está com aquela mágoa dentro de você, mas a pessoa nem lembra, mas você não perdoou. Você que está carregando aquilo. Você precisa aprender a perdoar. Lá em Jeremias 31, 34, não precisa vocês lerem, só eu abro aqui, tá bom? Seja o nome do Senhor. Jeremias 31, 34 diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, quando Ele perdoa, Ele jamais lembra dos nossos pecados, Ele joga no mar de esquecimentos. Mas nós, seres humanos, perdoamos, muitas vezes não liberamos o perdão de coração. Não liberamos de coração. Perdoamos, mas ficamos martelando naquilo. Nós temos que perdoar, aprender a perdoar de coração. O nosso irmão, o nosso próximo. Não só o irmão da igreja, mas os nossos familiares. Quantas famílias vivem magoadas? Quantas famílias não se falam pela falta de perdão? Entre mãe, pai, filho, esposo, tia, tio. A família é um projeto de Deus. A família foi Deus que escolheu. Independente de como ela seja, independente de como ela está, independente de que fulano é tal, é assim, você precisa perdoar. Porque não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe. E muitas famílias vivem em guerra, porque não perdoa. Tudo briga. Não é mais fácil pegar e pedir perdão? Errar é humano. Mas se é chegar e pedir e perdoar, me perdoa por favor, eu errei, eu peço o seu perdão, porque nós erramos mesmo, amados. E é muito lindo quando pedimos perdão, sermos humildes na presença do Senhor. Se Deus perdoou os nossos pecados e queremos ser parecidos com Jesus, que motivo temos para não perdoar alguém? Queremos ser parecidos com Jesus, mas não temos coragem de perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso familiar, ou aquele amigo que trabalha com você, aquela amiga. Queremos ser igual a Jesus, queremos ser semelhante igual a Ele. Para ser igual a Ele, precisamos aprender a perdoar, assim como Ele perdoou os nossos pecados naquela cruz. Ele não precisava fazer isso por mim e por você, mas Ele fez. E a humanidade cada vez está mais corrompida. Quanto mais ela deveria chegar a Deus, mais elas estão se afastando. Amados, perdoar aquele que te traiu. Eu sei que uma traição é dolorosa, ela fere o coração, ela fere a alma, mas precisamos entender que precisamos liberar o perdão, independente que fomos traídos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus
Eu falei que hoje é difícil, né? Hoje a palavra é mais perdão, então. Lá em Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O Senhor não quer que nós vivemos com raiz de amargura. Ele quer que nós estamos na casa dele purificados, sarados. É por isso que nós viemos na casa do Pai. A casa de Deus é onde nós aprendemos a palavra, aonde nós buscamos dele. E hoje é noite de perdoar, amados. Se você precisa perdoar o seu irmão hoje, ou se você em casa precisa perdoar alguém, chegue na sua casa, deixa Jesus tocar no teu coração e perdoar. Mesmo que a pessoa não queira receber, mas você não precisa ficar mais com a carga. Libere o perdão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você não veja a pessoa mudar, eu te digo, mesmo que você não veja, mas libere o perdão. Suas atitudes, ainda assim, você tem que perdoar. Mesmo que ela não mude a atitude, você tem que perdoar, porque o perdão vem de Deus. Não tem a ver com a bondade da outra pessoa, ou se ela mudou, mas sim porque você é cristão. Se você é um cristão de verdade, você tem que perdoar. Está na Bíblia. Eu separei só alguns versículos que eu estou lendo aqui, mas tem vários aqui que fala de perdão. E se está na Bíblia, nós que somos cristãos, amados, nós temos que aprender. E é tão lindo quando você pede perdão, você libera algo especial na tua vida. Quando nós pedimos perdão, aquilo parece que sai e você se sente outra pessoa. Hoje é noite de pedirmos perdão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas 37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Muitas vezes nós sabemos acusar e condenar. Quem somos nós para condenar alguém? Quem somos nós para julgar alguém? Se Jesus, que era Jesus, não condenou, não julgou, Ele amou, Ele perdoou. Porque nós muitas vezes só sabemos julgar fulano. Será que nós devemos olhar para dentro de nós e sondar o nosso coração e ver em nós o que nós estamos fazendo? Só condenando, julgando, olhando. Muitas vezes, amado, nós não julgamos só pela aparência. Olhando a aparência já julga. É complicado isso, né? Mas Jesus, Ele é perdoador. Então nós não podemos ser julgados para não ser condenados. E no dia Jesus vai vir. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos perdoar o nosso irmão. Se realmente, amados, compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão teria um fluir em nossos corações muito grande. O problema é que a humanidade não consegue ver o que Jesus fez na cruz. A humanidade não consegue entender o que Jesus fez. Porque assim, olha, os final do tempo está tão assim que você só vê coisas ruins. Você vê cada coisa entre pai, mãe, filho, irmão, que você não acredita.
Eu sou bem assim, eu já falo, ai, se eu fosse Jesus, olha, não sei o que faria com esse povo. Ainda bem que eu não sou. Porque, meu Deus, quanto mais Jesus faz, mais Ele derrama as bênçãos. Parece que os olhos espirituais das pessoas estão cegando, elas estão ficando cegas, no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão. Ah, se o povo compreendesse. Ah, Jesus amado. Em Efésios 4:32 diz assim, hoje eu estou lendo bastante versículo, né? Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoados-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoai. Deus, Ele quer uma igreja unida, uma igreja que perdoa uns aos outros, amado, porque cada um tem um caráter, cada pessoa é diferente uma da outra, ninguém é igual a ninguém, cada um tem um convívio diferente, e quando se ajunta, sempre vai ouvir alguma coisa, eu não concordo, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso, mas precisa de haver uma união, precisa de haver um contexto todo junto, para que prossiga, para que a igreja, ela anda. E muitas vezes, amada, é muito mais fácil nós perdoarmos o nosso irmão, que às vezes fala alguma coisa para nós, para que nós podemos viver juntos em uma comunidade. Se nós formos levar tudo a ferro e fogo, não sermos cristãos na presença de Jesus, nós não conseguimos viver nem em família e nem junto com os nossos irmãos, compartilhar os mesmos lugares. Por isso que nós temos que ter um coração sincero para perdoar. Aleluia, glória a Deus. Perdão libera sentimentos malignos. Quando você libera o perdão, aquele sentimento de ódio, de raiva, de rancor maligno sai da alma, sai do coração, sai da mente. Libera aquele sentimento de tristeza. Quantas pessoas ficam doentes? Amados, não perdoar gera enfermidade. Muitas pessoas ficam doentes porque elas estão enfermas da alma. Aí vem a doença física, mas porque ela está gerando uma mágoa dentro dela, ela está gerando aquilo ali está doendo, aquilo está doendo, e a doença vem no corpo. Muitas vezes a doença da pessoa, ela é gerada porque ela guardou mágoa ela fica muito tempo magoada com aquilo, e vai gerando enfermidade, traz doença para a alma. Se você libera o perdão, traz a paz, traz a alegria, traz o consolo na vida. Você consegue fazer as coisas naturalmente, porque aquilo não te pertence mais. Você liberou aquele sentimento de raiva, de rancor. Quando você guarda isso, você não libera perdão, vem a depressão. Muitas pessoas caem em depressão porque não conseguem perdoar o outro. O perdão é sério, meus amados. E tem muitas pessoas assim, vivendo desse jeito. Precisamos aprender a perdoar. O perdão torna possível a vivência em comunidade. É o que eu falei agora. Perdoar se torna possível nós vivermos em comunidade um com os outros. Porque nós sabemos perdoar. No momento que aconteceu, o irmão me feriu, eu peguei e perdoei ele. Eu entreguei nas mãos de Deus e o perdoei. Eu não fiquei guardando aquilo no meu coração para gerar mágoas, para gerar doenças, enfermidade em mim. Eu liberei o perdão para ele. É assim que temos que ser, amados. Se somos cristãos, se realmente estamos na casa do Senhor para fazer a diferença, e nós como cristãos temos que fazer a diferença para o mundo. Não adianta estar na casa do Senhor e odiar o irmão que senta do lado. Não adianta estar na casa do Pai e dizer assim: eu não gosto dele, ele me fez aquilo. Lá vai aquele meu irmão, aquela minha irmã que me maltratou. Precisa liberar o perdão na casa de Deus. Para servir a Deus precisa liberar o perdão. Como que Deus vai habitar no seu coração se você não libera o perdão? Não tem, Jesus não consegue. Você está na casa do Pai, você vem todos os dias, mas o teu coração está ferido, está magoado.
só depende de você. Eu sempre digo, quem faz o ambiente somos nós. Se o nosso coração está triste, o nosso ambiente vai ficar triste. Se o nosso coração está alegre, o nosso ambiente vai ser alegre. Se nós estamos bem, nós vamos passar alegria transbordando, não é verdade? Mas você vem na casa do Senhor e você vem para ser sarado. Quando você vem com o teu ambiente triste, fala assim: Jesus, nessa noite, ó Pai, eu quero que o Senhor tire de mim todas as tristezas, todas as mágoas, porque eu quero ser diferente, eu quero ter um ambiente alegre, eu quero ser contagiada com a Tua graça, eu quero que as pessoas que estejam do meu lado sejam contagiadas com a Tua presença. Para que quando as pessoas chegam perto de você, tenha prazer em ficar perto de você. Porque quando estamos com rancor dentro de nós, só falamos coisas que não agradam a Deus, só falamos coisas ruins, só falamos disso e daquilo e daquilo e daquilo. Mas quando estamos com o coração purificado, renovado, perdoado, nós falamos só de coisas boas. Aí as pessoas têm prazer em ficar do nosso lado, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz que nós falamos que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amargura, só sabemos falar, reclamar, né, amados? O perdão nos torna aptos para adorar. Você viu como que é? Por isso que precisamos aprender a perdoar. Porque eles, perdoando, é como eu disse, o coração está limpo. Nós conseguimos entrar na casa de Deus e adorar. Porque o nosso coração está limpo, tirado todas as mágoas. Porque perdoamos tudo aquilo que nos fere. Aleluia, glória a Deus. Vou ler mais uma passagem aqui com vocês. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5, 23, 24. Diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando a fazer a tua oferta. Está vendo Deus falando aqui? Se você tem algo contra o seu irmão, por exemplo, se tem algo contra mim, e você vai trazer a oferta na casa do Senhor, o que o Senhor está dizendo? Primeiro se reconcilie com o seu irmão, para depois se ofertar a Deus, porque Deus não vai receber a oferta. Por isso que precisamos estar sempre na presença do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos atos que nós fizemos, pelo aquilo que Deus desagrada a Deus. Muitas vezes, amado, nós temos que falar assim: Senhor, o que eu estou fazendo, Senhor? Eu estou fazendo aquilo que te agrada? Se eu estou fazendo algo errado, que o Senhor me perdoe. Porque muitas vezes nós achamos que estamos certo, que estamos com a razão, que estamos com aquilo, e não pedimos perdão para o nosso Deus, e pecamos contra Ele. Precisamos ser humildes. Muitas vezes somos orgulhosos. Eu não vou. Temos que ser humildes e pedir perdão quando nós erramos. O perdão quebra as correntes, quebra as cadeias. O perdão quebra as correntes e as cadeias que prende o nosso ofensor. Sabe, amado, quando você libera o perdão, o inimigo cai por terra, porque ele pensou que você ia ficar ali e ele ia ficar fazendo aquilo. Mas quando você libera o perdão, o nome do Senhor é glorificado, porque as correntes são quebradas, aquilo que estava amarrado ali, são quebradas no mundo espiritual. E o inimigo, ele quer que você fique com o teu coração magoado, o inimigo quer que você fique com o coração cheio de rancor. Mas Deus não, Deus veio para que você ache graça nele, que você aprenda a perdoar.
Por isso que Deus fala conosco todos os dias através da palavra. A palavra do Senhor liberta, cura, perdoa, sara as feridas. Basta que nós conhecemos. E eu sempre digo, muitas vezes perecemos por falta de conhecimento. Se nós conhecemos o verdadeiro Jesus dessa palavra, que cura, que liberta a depressão, que sara a enfermidade, nada nos abala, nada faz nós cairmos. Pode vir a tempestade que for, nós vamos estar de pé. Podemos ser traídos, podemos ser pisados, podemos ser humilhados, mas aquele que nos sustenta está aqui, a base está aqui. Não é qualquer coisa que faz nós cair, não é qualquer palavra que faz nos derrubar, porque aquele que se alicerça na palavra do Senhor tem pão, tem maná. Tem maná aqui nessa palavra. Ai, amados, como o povo deveria conhecer a verdadeira palavra de Jesus, conhecer o verdadeiro Jesus, o nosso Jesus que nos perdoa todos os dias, mesmo imperfeito, mesmo errado. Jesus nos ama, Ele nos usa aqui na terra, amados. Olha, eu vou citar um pedacinho lá. José foi tão injustiçado pelos próprios irmãos da família, foi entregue, foi vendido. Mas ele, quando chegou a hora que ele podia se vingar dos irmãos, o que ele fez? Ele perdoou. Irmãos, não devemos se vingar daquilo que é feito para nós, mas sim perdoar aquele irmão que nos feriu, ou nosso filho, ou a nossa mãe, ou nosso irmão, seja qual for a pessoa. Sabe por que é tão lindo? Porque quando nós não se vingamos e perdoamos, é muito mais maravilhoso. O poder de Deus é imenso, é uma coisa muito linda. Liberar perdão é muito maravilhoso. Abre porta, abre caminhos para você na tua vida. Você não sabe nem como que abre portas quando libera o perdão. Quando nós liberamos o perdão para aquela pessoa que nos fez mal, as portas são abertas do céu sobre as nossas vidas. Talvez aquilo que você não conseguia fazer, quando você liberou perdão, a partir daquele momento, as portas se abriram. E talvez você não entende muitas vezes, porque não se abre os caminhos e as portas. Talvez aí no teu coração, um rancor, um rancorzinho, que precisa ser perdoado. E nessa noite o Senhor fala: filho e filha, libera o perdão. Libera o perdão que eu vou derramar sobre ti. Aquilo que você não imagina, Deus tem para você. O perdão nos faz mais parecidos com Deus. Eu já estou indo para o final agora. Então, se nós queremos ser parecido com Deus, nós precisamos perdoar. O perdão se faz isso. Eu sei que é difícil perdoar, eu sei, mas quem tem Cristo Jesus perdoa. Quem tem Jesus no coração perdoa. Quem tem Jesus perdoa, não deixa nada te atrapalhar. Amados, a caminhada com Cristo não é fácil. Elas têm os desafios, elas têm os momentos difíceis, tem os momentos que nós somos lançados, somos ali provados, que vem palavras que nos ferem muito. Mas será que eu vou ouvir aquilo que o inimigo está lançando para que fere o meu coração? Ou eu vou ouvir aquilo que Deus colocou para mim, aquilo que Deus falou que eu vou ser, aquilo que Deus falou que eu vou conseguir? Mas sabe, amados, para você dar ouvidos para o que Deus tem para a tua vida, você tem que estar com o coração limpo,
com o coração restaurado, sem mágoa, sem rancor, que você vai dar ouvido só para Deus. Que quando alguém te ferir, te magoar, você vai falar assim: meu Pai, perdoa eles. Como Jesus falou, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que está fazendo. Só o Senhor que pode perdoar. Eu libero o perdão sobre a vida dele. E segue em frente, amados. A vida é seguir em frente com Deus. A batalha é com Deus. Você liberou o perdão e você continua andando em frente. É tempo, amados. É tempo de não ficar presos mais naquilo, em coisas que te deixa triste, aborrecido. A casa do Senhor é um lugar onde você tem que vir adorar. Se você tem que pedir perdão nessa noite na sua família, chega lá e peça. Abraça o seu filho. Se for sua mãe, abraça sua mãe. Se for o seu irmão, abraça o seu irmão. Se for o marido, abraça ele. Fala: me perdoa. Libera o perdão, porque Jesus, Ele é perdoador. E Ele quer liberar bênção sobre a tua vida. Por isso, faça isso. Não deixa depois que está ali, que se vai, se está no caixão. Não é verdade? Muitas pessoas só liberam o perdão, fica se arrependendo, depois aquilo fica corroendo dentro. Ai, porque eu não pedi perdão, porque eu não abracei. Ai, como eu fui egoísta, como eu não fiz isso, uma coisa tão pequena e eu não perdoei. Aí aquilo, quando a pessoa se foi, ela vai ficar remoendo, daí não adianta mais. Aí é você e Deus. Aí Deus vai te perdoar, mas aquela pessoa não vai estar mais ali como você queria que fosse. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Essa campanha que a pastora está fazendo de cada dia. Hoje foi o perdão. Então hoje, aproveita esse momento. Você que está aqui nessa noite, Deus preparou esse momento para você. Lembre-se, o perdão libera a cura. Libera, rompe as cadeias. Não perca a oportunidade nessa noite. Vamos se colocar de pé neste momento. Aleluia, Jesus. Eu sou bem breve, né? Não demora muito. Vamos fazer uma oração. E eu vou fazer um apelo nessa noite. Eu acho que eu vou fazer assim. Toda a igreja vem até a frente. Vem até a frente. Não tenha vergonha. Vem aqui é a casa do Pai. E se você nessa noite precisa pedir perdão por ter